Olá, queridos, que a Shalom de Jesus, o Messias, esteja com todos. Eu, mais uma vez, esse amigo que vos fala, o presbítero Anderson, venho até você para deixar uma palavra de Deus. Aproveitando aqui, queria pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva aí, ative o sininho, para que você possa cooperar conosco nesse trabalho que temos feito de pregação, de anunciar o Evangelho. Fazendo isso, você estará ajudando a fortalecer o canal para que essa mensagem de esperança, de amor e de salvação chegue a muitas pessoas. Então faça isso. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe. Amém? Glória a Deus. A palavra que eu quero deixar hoje com você é falando sobre as misericórdias do Senhor. Você sabia que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim? Elas não se esgotam sobre as nossas vidas? E como se ainda não bastasse, elas se renovam a cada manhã. A Bíblia fala que por conta da iniquidade do povo de Jerusalém, Deus ele permitiu uma nação forte e poderosa, conhecida na época como Babilônia. Foi no ano aproximadamente meados do ano 500 a.C. Deus permitiu a Babilônia destruir toda a cidade de Jerusalém, destruir o templo, levar os utensílios sagrados para a Babilônia, e algumas pessoas, muitas pessoas na verdade foram mortos, entre crianças, jovens, anciãos, e uma parte da população de Jerusalém, da terra de Judá, foi levada cativo para a Babilônia. E após esse incidente, durante esse tempo de aflição, o povo de Judá esteve lamentando a angústia, a tristeza de ver a sua terra completamente destruída, a sua cidade natal completamente arruinada, o templo onde eles cultuavam e invocavam a Deus estava completamente destruído. Deus permitira isso tudo acontecer por causa da desobediência do povo, que insistia em seguir caminhos escabrosos, caminhos que os levavam cada vez mais para longe de Deus, e insistiam também em não dar ouvidos à voz de Deus. Então por isso Deus permitiu toda essa aflição. Então, um dos profetas, que inclusive foi o profeta principal, que antes desse incidente conclamava o povo ao arrependimento, que é o profeta Jeremias, ele vai escrever um livro conhecido como Lamentação de Jeremias, onde ele vai se lamentar sobre Jerusalém, onde ele vai se lamentar por todo o flagelo que recaiu sobre Jerusalém por conta dos seus pecados. E ele vai se lamentando, ele toma as dores do seu povo e ali ele se lamenta, juntamente com o povo de Judá, que estava cativo na Babilônia e também se lamentando. Os babilônios pediam que eles cantassem algum hino de Sião, e eles diziam: como poderemos cantar os louvores de Sião em terra estrangeira? Tamanha era a angústia, o saudosismo, a saudade que o povo de Judá, que estava cativo em Babilônia, tinha da sua pátria e dos tempos dourados que viveu quando o templo de Salomão ainda estava de pé. Olha, queridos, eu quero dizer para você, talvez assim esteja a sua vida, talvez por conta de escolhas erradas, talvez por conta de decisões erradas na sua vida, você acabou se afastando de Deus, se distanciando de Deus, e hoje, quem sabe, a sua vida está semelhante à cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém que foi destruído pelos babilônios, em ruínas. Mas eu quero dizer para você que Deus é poderoso para restaurar a sua vida, porque Ele é misericordioso, e as misericórdias do Senhor não têm fim. E Jeremias, aqui no livro de Lamentações, onde ele está falando sobre toda essa situação e se lamentando sobre o povo de Judá, no capítulo 3 do livro de Lamentações, no versículo 20, ele diz assim, Jeremias: a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim, disso me recordarei, no meu coração, por isso tenho esperança. Então ele estava abatido dentro de si, por conta da situação decadente do povo de Judá, de Jerusalém e do templo, mas ele se recorda de algo que lhe dá esperança. E aí no versículo seguinte ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha, querido, então por isso você pode ter esperança de uma restauração da parte de Deus na sua vida, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E ainda, como se não bastasse, elas se renovam a cada manhã. Diz aqui no versículo seguinte, após ele falar aqui que as misericórdias do Senhor não têm fim,
No versículo 23 ele diz: novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Portanto, se você está arrependido, se você está buscando uma restauração da parte de Deus, e quem sabe na sua cabeça o príncipe das trevas, o acusador dos filhos de Deus, o inimigo, o arquirrival inimigo do povo de Deus, que é Satanás, esteja lhe acusando, lançando em rosto que Deus, ele não vai mais olhar para você, ele se esqueceu de você. Quem sabe ele tenha incutido na sua mente a ideia de que para você não tem mais jeito. Olha, eu quero dizer para você, as misericórdias do Senhor não têm fim. Não se deixe engabelar pela mentira de Satanás, do acusador, mas enche o seu coração com a verdade, a palavra de Deus. E a verdade diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Portanto, sim, querido, querida, Deus ele quer restaurar a sua vida, ele se compadece de você. Não pense que Deus olha você nessa aflição toda, caído, cabisbaixo, todo arrebentado, e ele fica feliz, não. Se existe espaço de arrependimento ou para arrependimento na sua vida, existe um Deus também pronto para perdoar, para se compadecer, para ter misericórdia e para restaurar. Olha, querido, eu quero dizer para você nessa noite que Deus, o Deus da Bíblia, ele é o Deus da restauração. O Deus verdadeiro, ele é o Deus que restaura, ele é o Deus que levanta o caído, ele é aquele que muda a nossa história. E a Bíblia fala, queridos, que depois de 70 anos que o povo de Judá, ele passou cativo na Babilônia, 70 anos depois, Deus ele vai levantar um rei poderoso chamado Ciro da Pérsia, e esse rei vai permitir o povo de Judá voltar para a sua terra em Jerusalém, reconstruir os muros e restaurar o templo. Olha só, queridos, e a Bíblia diz ainda, Deus falando, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus fez com que a glória do segundo templo fosse maior do que o primeiro. Embora o segundo templo, que foi restaurado por Esdras e Neemias, não tivesse a mesma glória, fisicamente falando, materialmente falando, que o templo, o magnânimo templo de Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porém existia uma atmosfera espiritual diferente, uma atmosfera de misericórdia, de amor e de graça da parte de Deus para com o povo de Judá, porque Deus havia permitido o povo que estava cativo na Babilônia, abatido, arruinado, voltar para a sua terra e recomeçar, reconstruir a sua vida, escrever novas páginas de uma nova história. E assim Deus ele faz com você. Ele é poderoso para te dar um novo rumo, permitir com que você possa escrever novas páginas e uma nova história para a sua vida. Olha, Deus tem uma nova história para você. Ele continua sendo o mesmo Deus de amor e de misericórdia. E as misericórdias dele não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Portanto, levante a sua cabeça, creia no poder de Deus, confie nas suas misericórdias e no amor que ele tem por você, porque esse Deus é capaz de restaurar a sua vida e escrever uma nova história para a sua vida. Então, eu deixo essa palavra com você, que você possa meditar nela e que o Espírito de Deus possa falar mais e melhor no seu coração. Deus te abençoe. Shalom.